Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está começando mais um episódio especial do CCM Conecta, o teu podcast favorito. A gente está direto aqui do Brain Congress 2024 no Rio de Janeiro. E nesse episódio a gente vai falar sobre otimismo. Um pouquinho do otimismo ao longo da história e também como a gente treina a nossa mente para ter uma postura mais positiva na nossa vida. E com a gente hoje a gente tem aqui o Dr. Felipe Pimentel e o Dr. Fernando Gomes. Para começar a nossa discussão, gostaria de pedir para o Dr. Felipe nos contar um pouquinho sobre como é essa história do otimismo ao longo do tempo, já que ele é um historiador também. Legal. Obrigado, Fred, pelo convite. Esse tema é um tema muito interessante. Assim, ao longo da história, o conceito, a ideia de otimismo para as sociedades passou por uma espécie, assim, como se fosse, se a gente olha ali, é uma montanha, assim, o otimismo cresce e decresce, né? Para os gregos, o otimismo era uma definição, assim, muito interessante, que ela é uma definição quase psicológica, que a gente encontra em Platão, encontra em Aristóteles, ainda que eles tenham vários conceitos dentro dos seus livros, mas eles apresentam assim, o que é o otimismo? O otimismo é uma espécie de aposta, ele é uma crença que não se tem convicção, mas que se gostaria, né, de que acontecesse. É assim que eles enxergam o otimismo, ou algo próximo disso, que seria a esperança, também, que muito se discute em filosofia. E assim vai crescendo a ideia do quanto se pode ser otimista ou esperançoso ao longo da Idade Antiga. Para os romanos, é ainda mais, inclusive. Para os romanos, eles começam a apostar que a esperança tinha um aspecto cosmológico também, que a gente podia ter otimismo e esperança, porque a gente podia ter uma crença que o universo andaria a favor das nossas crenças. Quando chega na Idade Média, aí é curioso. Os cristãos têm uma ideia de que a esperança não é uma crença que nós não temos certeza. É o contrário. É uma crença que nós temos certeza para os cristãos. Isso parece contraintuitivo para nós. Mas por quê? É porque dentro do cristianismo, o otimismo e a esperança são fruto da fé. Então, se a fé é uma espécie de uma pré-condição para se ser otimista ou esperançoso, depois que se tem ela, pode-se ficar tranquilo. A partir desse momento é uma crença fundada e não uma crença... Que as coisas vão dar certo. Que as coisas vão dar certo. Quando a modernidade começa a entrar, aí começa a chegar os pessimistas. Obviamente. Já no século XVII e XVIII, assim, aqueles famosos filósofos do século XVII, os grandes filósofos, Descartes, o Spinoza, esses caras começam a apresentar assim, não, olha, isso é uma espécie de uma crença infundada, que não está amparada na realidade, não vai na onda do otimismo que tu vai se dar mal, tu vai quebrar a cara, é uma enganação, mas é porque eles tinham uma visão cientificista muito dura também, muito materialista. Eu não posso ter esse tipo de aposta. E a coisa vai indo, assim, esse declínio, a chegar no seu limite no final do século XIX, quando a gente tem, na verdade, uma escola de pensamento pessimista. A escola nihilista, que são os autores grandes, muito famosos hoje em dia, muito best-sellers, por mais complexos que sejam. Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, e mesmo depois dois autores que não são filósofos, mas se enquadram na história do niilismo, que são o Dostoiévski e o Freud, eles têm uma visão absolutamente pessimista das coisas, né? Pro Nietzsche, assim, a esperança e o otimismo eram a origem de todos os males. Pensar que as coisas vão dar certo é o que fez as piores coisas na humanidade, segundo ele. E ele acaba influenciando, né, para terminar esse breve histórico aqui, acaba influenciando uma famosa escola filosófico-literária, que é o existencialismo. E o existencialismo também, ele tem uma crença de que o otimismo é a esperança, é uma crença vã, mas porque eles têm uma concepção metafísica de que a vida não tem sentido, de que a vida é absurda. E de que todas as coisas que tentam fazer com que a vida tenha sentido, com que a vida seja positiva, que vai terminar muito bem, são bobagens que só insuflam o sofrimento. Então, que seria muito mais fácil aceitar a falta de sentido da existência, o completo descontrole sobre o futuro e sobre a própria mente, que esse seria o início de um bom caminho de uma vida autêntica para os existencialistas. Então,
eu conversei antes da gente entrar aqui com o Frederico para a gente falar disso, porque a história do conceito de otimismo e de esperança faz essa parábola muito curiosa. A humanidade começa um pouquinho assim no Ocidente esperançosa, fica muito esperançosa, e quando chega na modernidade é ladeira abaixo. Então, esse aqui é o bom gancho para a gente passar para a segunda fase da nossa conversa, porque assim, a gente tem todo esse, por um lado, um excesso de otimismo e essa crença, então, de que quando a gente acredita, de fato as coisas vão dar certo, não importa o que aconteça, e a gente, nos tempos modernos, se confronta com a vida é sofrimento, a gente passa por determinadas coisas, a gente perde coisas ao longo da vida, enfrenta dificuldades, não importa a situação e o privilégio que tu tem ao nascer e na tua vida, mas aí a gente dá aquela curva e vai pro pessimismo talvez exagerado. Como é que a gente, na nossa vida, no dia a dia, a gente consegue estabelecer um equilíbrio e encarar, e não ter que necessariamente estar com uma mentalidade positiva num momento extremamente complicado, em que a gente também tem que estar preparado para aquilo que pode estar errado, mas também conseguir enxergar o lado bom das coisas e tornar a vida, claro, tolerável. Fred, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: as coisas acontecem. Se elas são boas, são ruins, se vão ser boas ou vão ser ruins, depende do cérebro que está sendo interrogado a respeito da opinião. Então, uma coisa muito boa pode acontecer. Se você não tiver um momento bom da sua vida, você vai interpretar aquilo como uma coisa banal. Ou, de repente, um problema gravíssimo acontece, você verifica ali uma possibilidade de mudança em você e em outra pessoa e consegue chancelar aquilo como sendo uma coisa positiva. A neurociência atualmente traz alguns conceitos interessantes em relação a isso. Primeiro, o contrário de otimismo não é pessimismo. Existe o cara que é otimista e o não otimista, existe o pessimista e aquela pessoa que não está com pessimismo. Isso porque, fazendo uma releitura de diversos trabalhos, se mostrou que o que mais impacta na saúde mental e na saúde física de uma pessoa é a ausência do pessimismo. Mas tudo bem, a gente pode corrigir para o tipo, vamos tentar ser mais otimista, né? Eu gosto de falar isso. A gente mira lá para a lua, acerta no horizonte e chegamos num bom consenso. Pessoas otimistas podem viver mais, existem alguns trabalhos que mostram isso. Tem um sistema imunológico funcionando de uma forma mais eficiente. É meio óbvio, você diminui a carga de trabalho do hipotálamo, portanto o sistema imune ele fica mais livre para trabalhar, sem tanta demanda de estresse, menos risco de ataque cardíaco, de complicações relacionadas com estresse crônico. Além do que, né, ser uma pessoa otimista, via de regra, te torna uma pessoa mais social. É mais agradável, é mais legal você ser otimista ou estar perto de uma pessoa otimista do que aquela pessoa que está sempre vendo... Uma pessoa... Pô, vai chover, pô, não tá legal. Uma pessoa otimista, não uma pessoa excessivamente otimista. Exato. Essa também fica meio xarope, né? Exato, é verdade, também atrapalha. Agora, existem algumas formas de a gente estimular isso na nossa vida. O primeiro passo é a metacognição, tipo isso aqui que a gente está fazendo. Estamos conversando sobre algo que acontece no mundo e dentro da cabeça de cada pessoa. Ao entendermos isso, fica fácil a gente perceber que isso não é uma coisa determinista. Eu posso tentar exercitar, ver o lado melhor das coisas. Porque o otimismo é isso, que você falou desde o comecinho ali, acho que eles estavam muito certos. Não tem nada que vai acontecer. Que a fé e a religião impacta em subir isso de uma forma favorável é fato, e que vai impactar, inclusive, na manifestação ou não do nosso entendimento do quão grave é uma doença ou de quão grave é um problema. O que é bom, né? O que traz bem-estar, né? Se você olhar de uma forma... Então, meditação funciona, gratidão, ou seja, tentar reforçar coisas boas que estão acontecendo e, de repente, a sua consciência, através do seu próprio radar de atenção, não captou e não classificou aquilo como uma coisa positiva. Você pode, de propósito, tentar sinalizar ao seu cérebro: olha, veja só, que interessante, aconteceu uma coisa boa, que você não queria, você queria provavelmente uma outra coisa, mas aconteceu uma coisa boa, e você começa a perceber. O esporte, principalmente o esporte competitivo, é um excelente exercício para a pessoa trabalhar com a questão do otimismo, porque envolve toda a questão do esforço, do preparo, do estudo prévio do que vai vir pela frente. Imagina uma pessoa vai entrar numa competição, uma corrida, uma
competição de judô, uma competição de natação, ela sabe que ela pode ganhar, mas ela sabe que provavelmente a chance de perder acaba sendo muito maior do que chegar no pódio. Então acaba sendo um exercício para lidar com isso. Agora, o otimista é muito interessante, aquele de carteirinha mesmo. Por mais que ele tenha um desfecho negativo, ele é extremamente resiliente no final da conta, porque mesmo que não deu certo, ele tem esperança que da próxima vez vai dar certo e de alguma maneira, enfim, ele nunca perde. Ou seja, ganhou experiência, ganhou alguma coisa. Esse é o cara fácil de treinar, porque ele já é treinado. Agora, até quando a gente marcou de fazer essa conversa aqui sobre otimismo, meus colegas, o pessoal que me conhece, achou um pouco até curioso, né? Eu, que sou uma pessoa talvez meio rabugenta, pessimista, tá falando sobre otimismo aqui. Mas nesse treinamento, eu tô colocando assim numa forma prática, né? O treinamento para tu ter uma mentalidade mais positiva. Para quem não tem, né? Também não é uma coisa que nos primeiros exercícios eu já vejo o reflexo e já tenho alguma coisa que vai ser constante na minha vida. Como funciona assim, na prática mesmo? Como é que a gente se treina? Como é que a gente tenta... Existe aquela coisa do... Não, eu tenho que manter uma mentalidade positiva, mas sei lá, eu tenho pensamentos intrusivos que são mais pessimistas. Como que eu mantenho isso ao longo do tempo? Através da consciência. Veja, existem duas áreas que já foram identificadas como responsáveis pelo otimismo do ponto de vista neuroanatômico. Não podemos ser deterministas, mas existe uma correlação. O giro do cíngulo, que é a parte do sistema límbico responsável por fazer o acoplamento ou não de dor e sofrimento. Eu posso sentir dor e não estar sofrendo. Percebe? Então é ali que existe um ponto onde você consegue de alguma maneira modular essa percepção. E também no giro frontal inferior, onde você pode controlar ou não essa intrusão de a todo momento falar: puxa, mas não vai dar certo. Puxa, mas não vai dar certo. Só o fato de você perceber que em milésimos de segundo, todo mundo aqui faz uma classificação muito rápida do que acha bonito, feio, do que acha confortável, desconfortável, legal ou chato. E se você pode, de alguma maneira, mesmo que depois que isso veio à consciência e a sua tendência natural foi te jogar para pensar numa coisa mais catastrófica, menos tão interessante, você pode tentar mudar isso, ou pelo menos perceber em que ponto isso acontece. É lógico. De repente a pessoa não dorme direito, está passando por um momento estressante da vida. Não estou nem falando de diagnóstico de nenhum transtorno neuropsiquiátrico. É natural que uma visão, ou então passou por algum problema, alguma ruptura amorosa, alguma perda de um familiar, uma perda financeira, é natural que ela não vá ver flores em tudo. Mas aquela situação basal, onde ela pode de alguma forma manipular isso, é essa janela que a gente tem para trabalhar conscientemente e entender que a vida pode ficar um pouco menos pesada. O pessimista nem sempre fala que é pesado, né? Fala, não tem peso, isso é a realidade. Mas a pessoa começa a perceber que, assim, ela baixa a guarda, entendeu? É como se deixasse as amígdalas cerebrais um pouquinho mais descansadas. Eu não preciso ficar alerta, porque o universo tende a me ajudar, se eu quiser que isso aconteça. Principalmente porque eu vou interpretar diferente mesmo um desfecho negativo. Doutor Felipe, uma questão. Tu mesmo falou ali no início sobre escritores e filósofos nihilistas e tal, mas a gente consegue identificar na história alguns personagens que eram evidentemente otimistas? Otimistas? Sim, alguns excessivamente otimistas também. A gente tem, assim, eu estava conversando até com o Ives, o professor Ives, lá da URGS, no início do congresso, sobre personagens históricos e possíveis traços de personalidade, inclusive possíveis transtornos de humor, transtornos de personalidade e tal. A gente encontra, assim, muitos personagens cujo otimismo fez, inclusive, o sucesso deles, né, essa aposta. Porque é interessante, né, Fernando, assim, o pessimista, quando é confrontado, né, por alguém, assim, por ser pessimista, normalmente ele responde: eu não sou pessimista, eu sou realista. E nunca o otimista responde isso, né? Eu não sou otimista, eu sou realista. Porque, na verdade, os dois são realistas dentro da sua realidade psíquica. Eles selecionam esses eventos do mundo que confirmam aquela visão, né? Ou aquele sentimento, aquela emoção que eles têm.
Então, eu não saberia te dizer alguém de pronto, assim, de pessoas que foram claramente otimistas e que estavam... Mas certamente muitos dos personagens históricos tiveram o sucesso porque acreditavam que as suas ideias poderiam... ter lugar no mundo e que elas realmente se efetivariam. O que me chama a atenção são os pessimistas que também tiveram sucesso, porque o pessimismo, ele muitas vezes ele é paralisante, né? Muitas vezes o pessimista, ele tem inclusive às vezes um fundo mais profundo de um pensamento catastrófico, né? Tem muitos pessimistas que têm um pensamento catastrófico, é uma coisa mais grave nesse sentido, mas que acreditam que todas as coisas vão terminar errado. Esses autores nihilistas que a gente falou, por exemplo, eu citei o Freud, né? O Freud tem um livro que chega a ser engraçado sobre isso, que é um ótimo livro, que é o Mal-Estar na Civilização, muitos de vocês já devem ter lido, onde o Freud começa a dizer assim, bom, será que a gente tem bons motivos, né, para achar que tudo vai acabar bem? Vamos começar, a religião. Não, a religião é uma furada, não vai nessa, é melhor não ir, porque assim, assado, o sujeito perde a liberdade, a instituição religiosa é complicada, é uma crença infundada. Então vamos ver outra coisa, será que é o amor? O amor não dá também, porque a paixão é só narcisismo primário, e porque o casamento depois vira outra coisa, e assim ele vai indo ao longo do livro inteiro, né, dizendo, olha, não... É melhor não apostar, é nada. Não à toa o nome do livro é Mal-Estar na Civilização, onde ele diz, não, aceita que a condição humana ela é feita de mal-estar. Então, me chama mais atenção, por isso que eu tenho exemplos para te dar de... O Schopenhauer, ele tem um livro chamado As Dores do Mundo. É terrível, é uma coisa assim, o tempo inteiro do livro, ele diz, olha, as coisas não são positivas, e eu tenho bad news, as coisas vão piorar. Ele uma pessoa assim, peguem um exemplo, ele começa a dar exemplos assim, numa casa, numa família, toca a campainha, alguém chegando na casa sem avisar. O que pensa a criança? A criança pensa, que legal, chegou visita, quem será? O que pensam os mais velhos? Putz, quem é que está chegando sem avisar? E ele fica dando exemplos ao longo do livro inteiro, né, de como a vida é ruim, de como a vida só piora. Né? É uma espécie de tratado filosófico daquela que seria legal a gente falar sobre, né, Fernando? Que é a famosa lei de Murphy. Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Agora, olha que pensamento interessante de Harvey Cushing, considerado o pai da neurocirurgia. Na época, estamos falando do começo do século passado, ele começou a operar tumores cerebrais em crianças. E numa primeira série que ele publica, eram quase 30 crianças, assim, a mortalidade 100%. O pessoal chega por ele e fala, meu amigo, você está louco? Você está operando, está morrendo todo mundo, qual que é o racional disso? E ele fala de uma forma muito branda e assim, visionária. Para que algum dia algum neurocirurgião tenha sucesso para operar uma criança e que essa criança não venha a falecer na mesa de cirurgia ou logo depois, alguém precisa fazer o trabalho, entre aspas, sujo, de encarar essa realidade difícil, que é tentar e não conseguir salvar uma pessoa. Então você percebe, ele está lidando com uma coisa extremamente pesada, fatalista, mas com uma visão futurista, que até pode transbordar a possibilidade, graças a Deus ele vivenciou isso, conseguiu ter sucesso, mas de vivenciar a possibilidade de tratar alguém com sucesso, sem óbito. É muito louco isso, né? Você sabe que o otimismo, se a gente classifica ele, fica mais fácil a gente entender onde a gente se encaixa, né? Porque tem aquele otimismo que é totalmente infundado. Chega a ser, junto com a positividade tóxica, sabe? Aquela coisa, cara, não tem sentido isso, né? Enfim, isso aí precisa ser tratado, né? Isso pode trazer muitos problemas. Existe um segundo nível, em que a pessoa sabe que vai dar certo, mas tem aquela inocência do tipo, olha, eu não sei exatamente como vai dar certo, mas eu sinto que vai dar certo. Tá bom, menos mal. E tem aquele otimismo estruturado, que é o explicado. Olha, 70% das pessoas que vêm nessa época do ano aqui nessa cidade experimentam um tempo agradável, é uma época que todo mundo geralmente, mesmo que chova um dia ou outro, geralmente levam boas recordações, então convém você chegar nessa época. Enfim, ela tem um dado objetivo, ela se estrutura nesse otimismo pensando numa probabilidade. E eu acho que a ciência pode ajudar, quando a gente está falando aqui de saúde, de tratamento, com essa noção. E aí você vai buscar
dados da literatura, dados pessoais do seu grupo de trabalho para poder oferecer para a pessoa. Que se estiver pessimista em relação àquela situação, tem pelo menos algum dado para atuar. E mesmo assim não é garantia de nada, né? Mas sabe que a gente falando aqui, a gente está falando sempre do indivíduo, né? Da pessoa, né? Então a gente está falando de uma pessoa muito pessimista ou mais ou menos pessimista, uma pessoa muito otimista ou otimista e talvez alguém no meio do caminho. Mas como a gente funciona em sociedade e a gente está sempre em pequenos grupos, seja na nossa família, em casa, o marido, a esposa, os filhos, seja numa organização de trabalho, tu tá no teu trabalho, tem uma organização que tem determinado fim, né? Não é sempre interessante a gente ter as duas coisas? Eu acho que com certeza, né? Veja, eu trabalho numa universidade, né? Quando a gente fala de ideias, a coisa mais bacana que tem é ter uma sala de reunião onde todo mundo se respeita, mas que as ideias são diferentes e esse universo de ideias faz surgir coisa totalmente interessante e produtiva para todo o grupo. Então, quando a gente tem um projeto, se tivermos só muitas pessoas, talvez otimistas, com certeza alguns pontos vão ficar ali em lacuna e a gente vai ter que apelar para a sorte para que essa situação corra da melhor forma possível. Ao passo que se você tem alguém que tem uma outra visão, um pouco mais pessimista, vai alertar de pontos que são pontos nevrálgicos, onde algum problema poderia ser evitado se você soubesse e tomasse uma precaução. Sim, se a gente está numa mesa de reunião na empresa, vamos fazer um projeto novo, qualquer coisa, vamos ter uma nova iniciativa. Tu bota só os otimistas, não funciona, porque ninguém pensa no que pode dar errado. Agora, se tu bota só os pessimistas, a coisa não sai, porque só fica pensando no problema. Então a gente tem que... É interessante, porque essa precisão conceitual que o Fernando fez é super importante mesmo, para voltar os exemplos históricos, né? Se a gente pensar em grandes feitos históricos ou em grandes conflitos históricos, foi super importante que o otimismo fosse nessa medida que o Fernando falou. Então, vamos pegar dois casos que podem ilustrar aqui. Primeiro, sobre guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, vocês devem lembrar que quando a máquina nazista começou a invadir, teve alguns países que resistiram, mas tem um caso específico, não sei se vocês conhecem, a Dinamarca foi invadida pelos alemães na Segunda Guerra. Assim que os alemães puseram o pé dentro da Dinamarca, o governo da Dinamarca se rendeu. Por quê? Não porque eram pessimistas, mas porque eles fizeram uma análise realista de que eles não tinham condições de lutarem contra a Alemanha naquele momento. Se renderam imediatamente. E os alemães só dominaram a Dinamarca. Depois de terem tomado a Dinamarca, eles tomaram mais alguns países, tomaram a Bélgica, a Holanda, a França e tomaram a Europa inteira. E ameaçaram a Inglaterra. O que aconteceu na Inglaterra? Teve um grande conflito de visões otimistas ou pessimistas. Porque um grupo, que era o grupo do Chamberlain, era o grupo que dizia que a Inglaterra não tinha condições. E o grupo do Churchill fez uma análise realista de que talvez eles poderiam resistir. O que aconteceu mesmo, né? O Churchill assume a frente, enfim, tem todo o protagonismo da Inglaterra em resistir ao nazismo e libertar a Europa como um todo. Um outro exemplo rápido, que é interessante para mostrar o contrário, que é um evento muito interessante a gente pensar otimismo, que são as grandes navegações. Convenhamos, é um ato quase de loucura. Tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Agora, vocês sabem que foram feitos, na verdade, 3 caminhos para tentar se chegar no Oriente através da Europa pelas navegações. O primeiro foram dos portugueses, que foi muito realista também. Eles foram ponto a ponto, talvez tenha sido o otimismo mais de bom senso que tenha. Eles foram lentamente passando pela costa africana, mas lentamente, foi coisa de anos, foi 100 anos. O caso dos espanhóis já é um pouco mais arriscado, né? Mas baseado em alguns dados que eles achavam já que a Terra era redonda e que provavelmente se eles fossem a oeste eles iam encontrar o Oriente. O que realmente aconteceu, né? O Colombo, quando chegou lá na América Central e no Caribe, ele achou que ele estava na China, no Japão e na Índia. Mas isso é um outro problema. Tá? O que é importante é isso. Mas existe um terceiro caminho. Não sei se vocês sabem. Teve uma terceira tentativa. Teve um navegador holandês chamado Barents, que ele disse, olha, se os portugueses estão fazendo por baixo da África para chegar no Oriente, e se tem os espanhóis fazendo assim, tem mais um, por cima.
E ele tentou fazer por cima. Mas, assim, ele tinha poucos dados e, como vocês devem imaginar, não deu nem um pouco certo. Né? Ele quase morreu no Polo Norte. A única coisa boa que ele teve na vida é que botaram o nome de um pequeno mar que tem lá, que chama Mar de Barents. Então ele ficou, pelo menos, com essa homenagem. Agora, assim, era um tipo de otimismo um pouco baseado em dados, né? Quase morreu diante disso. Então isso é interessante pensar também, quando o otimismo é um otimismo irrealista, ou algo até mais grave ainda, né? A coisa mais interessante é jogo da loto, né? Todo mundo sabe que a probabilidade de você ganhar é... Mínima. Nossa, acho que é mais fácil cair, em termos de probabilidade, cair um raio na tua cabeça, raio do céu, cair na tua cabeça, do que você ganhar na loto. Mas mesmo assim, muitas pessoas jogam. Existe um quê de otimismo, né? Vai que dá certo, vai que essa mega da virada funciona e eu sou agraciado. Não, tá bem aqui. Nós temos então o otimista e o pessimista, pelo que eu identifiquei. Tudo isso, na verdade, era para saber se quando eu chegar no trabalho segunda-feira, chega aquele cara que é super ultra otimista. Eu só quero saber se é ok eu mandar ele longe ou não. Não é ok, então. Eu tenho que tolerar ele. Tá bem, gente. Muito obrigado. Esse foi o episódio de hoje sobre otimismo. Valeu, Dr. Fernando, Dr. Felipe. Muito obrigado. A gente se vê na próxima.